pessoal, tudo bem? Atendendo alguns pedidos aí de alguns alunos, lógico, vou fazer uma revisãozinha sobre algumas questões do Enem, né, do Enem do ano passado, lógico também na área de ciências humanas. Aí a gente vai dar uma analisada nas questões e se você tiver alguma questão, né, está estudando pela prova do ano passado e tem alguma dúvida, pode mandar a dúvida de ciências humanas, que a gente faz uma revisãozinha, explica por que a resposta é certa, por que as outras estão erradas, ok? Então, a primeira questão que a gente vai analisar é da prova amarela, tá? Do primeiro dia, Ciências Humanas. É a questão 50 da prova amarela, tudo bem? É uma questão que trata sobre biomas, sobre áreas naturais do Brasil e do mundo e sobre um processo, né, de degradação ambiental que vem sendo muito cobrado no Enem. Então acho que é bom ficar atento a ele. Eu já vi pelo menos duas questões com o mesmo tema. Estou dando uma lida na questão aqui para vocês, para a gente analisar juntos. Então tá aqui, ó, a questão 50, prova amarela. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros. Lembrando, bioma, biovida, oma, grupo, uma área natural que tem determinadas características. Por exemplo, no Brasil, o bioma amazônico, da caatinga, do cerrado. Bom, o que está falando aqui sobre os biomas? Afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. Então, o que será que a questão vai pedir para a gente, né? Então, está se referindo aos biomas do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais, então áreas de transição, que a pressão sobre a biomassa, aí uma palavrinha importante aqui, ó, no caso a biomassa. Biomassa é a matéria orgânica de uma determinada área. Se fosse sobre combustível, por exemplo, sobre fonte de energia, estaríamos falando sobre álcool, sobre madeira. Então, biomassa é a área orgânica de uma determinada área. Então, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal e ao superpastoreio. O que seria esse superpastoreio aqui? Superpastoreio é quando você tem uma quantidade muito grande de gado em uma determinada área. Esse gado ele vai pisoteando o terreno e ele causa a compactação do solo. O solo ele vai sendo compactado e isso é um grave problema ambiental, porque as plantas elas não conseguem se desenvolver devido à compactação do solo. A gente percebe isso, por exemplo, você tem na cidade uma área ali, um lote vago, aí o pessoal para cortar caminho atravessa no meio. Aí forma aquele caminho onde a vegetação não cresce, porque o solo ele vai sendo compactado. Isso é um problema ambiental devido à grande quantidade de gado em uma determinada área. É o superpastoreio ou sobrepastagem, tanto faz. As atividades mineradoras não controladas, a gente sabe, né, que a mineração é uma das atividades que mais degradam o solo, então tem a ver com o contexto aqui também, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental. Agora vem a parte mais importante do textinho aqui, ó. Refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Ora, o que significa incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais? Significa que o solo perdeu a capacidade produtiva. O solo perdeu a capacidade que as plantas consigam absorver seus nutrientes. O solo perdeu sua capacidade produtiva, perdeu a capacidade de fornecer os nutrientes necessários que as plantas precisam. Seja uma floresta, continuando aqui, natural, ou plantações agrícolas. Bom, esse é o item-chave para acertar essa questão. Refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Bom, continuando aqui, o que a questão está pedindo agora? O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de. Então, por exemplo, as atividades humanas, né, que causam os danos ambientais. Nesse caso aqui, o que ela vem causando? Né? Qual que é a melhor resposta que se adequa aqui ao texto? Alternativa A inversão térmica. A inversão térmica é quando a atmosfera ela para de se movimentar. Acontece principalmente no inverno. O ar frio ele não consegue se deslocar, ele não consegue trocar de lugar, não consegue subir, né? Porque ele é denso, ele não consegue se movimentar. E isso causa uma instabilidade atmosférica. É um problema muito comum no inverno
E nas grandes cidades agrava a poluição. Por quê? Se não há movimentação atmosférica, a poluição ela fica parada nas grandes cidades. Tá? Então, inversão térmica em relação à movimentação atmosférica, não é o caso. Poluição atmosférica, gás carbônico, metano, os gases que poluem a atmosfera, também não é o caso. Eutrofização, uma palavrinha diferente aqui. Nada mais é do que poluição da água, dos rios, dos lagos, também não é o caso. Contaminação dos solos, aqui poderia pairar uma dúvida. Mas lembrando, a mineração ela contamina o solo. Pode contaminar, dependendo do material que é utilizado. Mas não é o objetivo principal do texto aqui da questão, não é a resposta que melhor se adequa ao texto. Aí quando a gente vai prestar o Enem, tem que ficar muito esperto com isso. A resposta que melhor se adequa ao texto, ao que o texto está pedindo. Tá? E a resposta que melhor se adequa é a resposta E, a alternativa E. Desertificação de ecossistemas. Aí voltando ao trechinho lá do texto. Refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Quando o solo ele perde a capacidade de dar suporte aos vegetais, significa que ele foi desertificado. Então, desertificação, esse que é um dos graves problemas ambientais da atualidade, ok? E esse tema aqui já foi alvo de algumas questões do Enem, tá? Então é para ficar esperto com ele mesmo. Beleza, pessoal? Então, resposta certa, questão 50, prova amarela, alternativa E. Valeu, obrigado.